Fala, família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte-Sul, falando de Paracambi, do Rio de Janeiro. Cara, sinceramente, que falar desse jogo? Que falar? Fala pra mim. O que eu vou falar dessa partida de hoje aí? Dessa derrota, de mais um tropeço dentro de São Januário. O que eu vou falar de uma porra dessa? Fala pra mim, cara. Fala pra mim. Por mais que o Bahia seja um time organizado, a gente sabe que a gente reconhece, a gente não pode menosprezar o adversário. Mas, cara, o Vasco jogando em casa, os jogadores chegando. Tem jogador contratado que foi contratado agora, caso do Spinelli, que já estreou. Entrou como esperança de tentar pelo menos empatar a porra do jogo. Mas o que falar, cara? O que falar? O que falar? Diz pra mim, cara, o que eu posso falar de mais uma partida em que eu vejo um time que erra tudo o que faz, cara, que não tem competência para concluir a porra das jogadas pro gol. Não tem um santo ali, cara, para meter a bola para dentro, cria uma porrada de jogada, uma porrada de cruzamento pra área. Agora eu acho engraçado, cara, que o Diniz, ele defende tanto o toque de bola, o passe, o toque refinado. Igual ele fala, né? Eu vou falar igual a ele quando ele dá entrevista. Não, eu priorizo o time saindo, né, lá de trás da defesa. Se eu não fizer isso, eu estou fazendo o contrário. Porque se eu não fizer aquilo ou outro, aí eu faço o inverso. Ele parece a Dilma falando. Ele parece a Dilma falando. Não estou querendo falar de política aqui no canal, não, tá? A porra, mas ele fala e ele não fala nada, cara. Eu não vou perder tempo vendo entrevista coletiva dele e colocar corte das merdas que ele fala aqui amanhã. Fazendo meia hora de vídeo, colocando o cortezinho dele, falando um monte de abobrinha. Não vou, cara. Não vou. Tentando explicar o inexplicável, cara. Tentando fazer a gente entender um esquema que não dá certo, cara. Que já tá manjado, que todo mundo sabe, todo adversário conhece, todo mundo sabe que ele sai jogando com a porra do goleiro na frente da área, ele sai jogando na porra da lateral, o time adversário faz uma barreira ali, os caras metem ali uma linha ali, sufoca a defesa do Vasco ali, aí tem sempre um, cara, enquanto ele tiver Piton, Carlos Cuesta, o Léo Jardim no gol, que não sabe sair com os pés, não sabe jogar com os pés. Um goleiro hoje, no futebol moderno, que não sabe jogar com os pés, ele tem que perceber que enquanto ele tiver esse tipo de jogador, ele não pode sair jogando com o toquinho na frente da área, cara. Não pode, ele não pode. O Vasco quase entregou a paçoca umas 3 ou 4 vezes, cara, no segundo tempo. Só no segundo tempo que eu contei. Tá? Umas 3 ou 4 vezes. O Vasco se atirando igual um maluco pro ataque para tentar empatar o jogo. A defesa tentando sair, jogando bonito. Cara, teve uma hora que o Vasco tava no abafa, né? Ataque contra a defesa. Aí teve uma falta ali, um pouco à frente do meio-campo. E o jogador do Vasco ia ajeitar para jogar dentro da área. Ele mandou jogar. Joga! Ele gritou da lateral. Joga! O repórter de campo falou isso, cara. O jogador ia mandar para dentro da área, ia mandar o chuveirinho para dentro da área para procurar alguém. O time não abafa para empatar o jogo e ele mandando jogar. Ele mandando dar toquinho, porra, para construir jogadinha pro gol. Porra, cara, o time querendo empatar o jogo e ele mandando jogar, cara. Não, joga, tem que jogar. Caralho, joga a porra da bola pra dentro da área, cara. Não tem lá o He-Man lá que entrou, porra, pra ver se ele conseguia fazer a porra do gol, cara. Não, joga. O time precisando empatar, ele mandando o time jogar, cara. Mandando o time jogar. No primeiro tempo, o repórter de campo lá da Globo lá, ele entregou o Diniz na hora que o Léo Jardim deu um bico pra frente. E ele reclamou com o Léo Jardim que queria que o Léo Jardim saísse jogando pela lateral, cara. Caralho, ele não sabe, cara. Parece que ele não conhece os jogadores que ele tem. Ele não conhece o goleiro que ele tem. Ele não conhece os zagueiros que ele tem, os laterais que ele tem.
O Diniz não conhece o time que ele tem nas mãos, cara. Ele não conhece. Ele não conhece. Aí o cara tenta sair jogando, né? O adversário pega, abafa. É isso que eu tento explicar para um monte de filha da puta que defende esse filha da puta desse técnico. É o que eu tento explicar e não entra na cabeça desses caras, sabe? Eu tento explicar isso, sabe? Que ele chega, ele manda jogar. O filho da puta do Diniz, ele manda sair jogando, tá? Aí quando o zagueiro ele toma uma pressão, ele quer bicar, mas ele fica com medo de bicar a bola, com medo do Diniz dar chilique. Depois, na parada técnica, foi o que ele fez com o Nuno Moreira. Foi o que ele fez com o Nuno Moreira. Entendeu? Ele dá a ordem para o jogador executar. Aí quando não dá certo, quando a ordem que ele deu não é bem executada, quando acaba não dando certo, ele vai lá e fala um monte de palavrão pro jogador, xinga o jogador, dá chilique na beira do campo. Entendeu? Aí o jogador fica puto. Sabe por que o jogador fica puto? Porque o jogador sabe que é um esquema que não dá certo. Que é uma jogada que não vai dar certo, cara. O cara tá dentro de campo, ele sente isso. O cara tá dentro de campo, ele sabe, ele tá vivendo ali o momento, cara. Ele sabe que vai dar merda. Então, às vezes, o cara quer dar um chute para livrar o perigo e ele resolve sair jogando porque ele acha que o Diniz depois vai falar na orelha dele. Aí ele vai e erra. Aí o adversário faz um gol em cima de um erro individual. Como tem acontecido, cara. Entendeu? É isso, cara. Eu tava falando no vídeo curto, tá? Da Copa de 70, da Copa do Mundo de 70, o técnico da seleção brasileira era o João Saldanha, que depois virou comentarista. Sabia tudo de futebol, aquele homem, tudo. Aí eu não sei, acho que ele tinha ligação com o governo militar, eu não sei o que era na época lá, que ele saiu da seleção, tiraram ele da seleção e entrou o Zagallo. Os jogadores, a seleção brasileira daquela época só tinha Gerson, Coutinho, Pelé, estou falando Coutinho da década de 70. Gerson, Coutinho, Pelé, Carlos Alberto Torres, tá? Jairzinho, era a seleção brasileira da década de 70. Era só isso. Tostão, tá? Muitas vezes o que o Zagallo determinava para o time fazer, o time não fazia. Sabe por quê? Porque o Zagallo só dava instrução de merda. O Zagallo cagou goma aí esses anos todos dizendo que é tetracampeão do mundo, que ele é o único tetracampeão do mundo. Mas na década de 70, na Copa de 70, o que ele falava, os jogadores não faziam. Chegava dentro de campo, eles faziam tudo diferente, cara. Porque as instruções do Zagallo era tudo instrução de merda. O Zagallo entrou no lugar do João Saldanha e começou a fazer tudo diferente. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Claro que não é uma comparação com o Diniz, eu não estou fazendo essa comparação, não é isso. Eu estou falando do jogador dentro de campo, muitas vezes ele tem que agir, cara, pela, como é que eu vou dizer, por osmose, cara. Ele tem que agir pelo sentimento dele, sabe? Ele tem que agir pelo tino dele na hora, naquilo ali que ele está sentindo na hora, naquilo ali que dá na cabeça para ele fazer. E não ficar pensando na porra do Fernando Diniz, que quer que saia jogando bonito, caralho. Entendeu? É isso. É isso que acontece. Entendeu? Agora, falei e volto a dizer, o gol do Bahia foi ilegal. Não estou justificando, mas o gol do Bahia foi ilegal. No ataque do Vasco anterior, a falta do Felipe Coutinho, o Felipe bateu a falta. Não, quem desviou a bola não foi o Brenner, foi o zagueiro do Bahia, era para ter sido córner. O Bahia pegou, repôs a bola, foi para o ataque, ganhou um escanteio, bateram o escanteio, eles ganharam um outro escanteio na sequência e no segundo escanteio saiu o gol. Ah, Eduardo, saíram 2 escanteios até sair o gol. Cara, não interessa, não interessa. Se ele tivesse dado escanteio para o Vasco lá atrás, essa jogada não teria acontecido. Ia mudar tudo. Ia mudar o curso da partida todo. Essa jogada não teria acontecido. E outro detalhe, teve um outro escanteio depois para o Vasco lá, que o Bandeirinha também não deu.
O Bandeirinha não deu. Uma jogada do lado esquerdo ainda no primeiro tempo. Uma jogada no lado esquerdo, a bola bateu no zagueiro, o zagueiro tirou e o Bandeirinha não deu de novo. Agora, eu não sei se o VAR ele pode se meter nessas coisas. Eu vou ser sincero para vocês. Eu não sei se o VAR pode se meter. Porque se ele pode se meter e avisar para o juiz ou para o Bandeirinha e falar, olha, não foi tiro de meta não, foi córner. Então ele tinha que interferir. Ele devia ter interferido no lance. E chamar a atenção do juiz, do árbitro, para falar que foi córner. Entendeu? Porque foi escanteio pro Vasco. Foi escanteio. Mas tudo bem. Eu não vou falar, eu não vou colocar a incompetência do meu time, né? Que mereceu perder. Agora, cara, vou te contar uma coisa. É angustiante, cara. Tu vê o Felipe Coutinho em campo até os 40 minutos do segundo tempo se arrastando. E o Everton Ribeiro na defesa, cara, dando combate, cara, pro time deles. O Everton Ribeiro desfilando, cara, no meio do time do Vasco, cara, com 36 anos, cara. Coutinho vai fazer 34. O Everton Ribeiro com 36 anos desfilando no meio campo do Vasco, cara, fazendo o que quisesse, cobrando escanteio, porra, jogada ensaiada pro Luciano Juba emendar, a defesa toda lá dentro da área, colado no Léo Jardim, fazendo não sei o que no saco do Léo Jardim. Não tinha um filho da puta aqui na cabeça da área, sabe? Justamente para evitar uma jogada dessa. Parece que os caras jogam pelada, os caras não jogam futebol profissional. Será que os caras não conhecem essa jogada, cara? Tão manjada, cara, do cara cobrar o escanteio para entrada da área e ver o maluco bicando da meia-lua? Será que eles não conhecem, não? Uma jogada dessa, cara? Que não tinha um filho da puta aqui na cabeça da área, cara, perto da meia-lua para combater essa merda. Tá todo mundo lá dentro. O Everton Ribeiro dando passe da maneira que queria e ainda combatendo na defesa, cara. Ainda marcando. Ainda o Vasco pressionando e ele lá na defesa ali ajudando, dando carrinho, caralho a quatro. E o Coutinho? Tá. Aí dá uma ciscadinha pra cá, tá. Aí dá uma voltinha, virou com a bola e tá. Pra porra, cara. Vai cuidar do teu shopping, Coutinho. Vai cuidar do teu shopping que você comprou lá na região dos lagos, cara. Para de jogar bola, que tu não aguenta mais. Tu parece um velho de 70 anos, cara. Para de insistir. E o Vasco ainda quer renovar essa porra mais 6 meses, cara. Para receber 1,5 milhão. Agora, tem alguma coisa muito estranha dentro do Vasco acontecendo. O Fernando Diniz deixar o Coutinho até o final da maneira que ele tá deixando. Não é possível, cara. Não é possível ele ter um garoto bom no banco, que é o Rojas. Um garoto que se entrega, que marca, um garoto que arma, que procura o jogo, que não se esconde, igual o Coutinho se esconde nessa porra dessas partidas. Quando é partida grande, ele se esconde, ele some, tudo escuta o nome dele. Não é possível que ele deixe um garoto, que o Vasco contrata um garoto, que é bom de bola, tá? Pro Coutinho ficar em campo até 40 minutos. Alguma ordem deve vir do Pedrinho, alguma ordem deve vir do Felipe, alguma exigência o Coutinho fez quando veio pro Vasco, alguma exigência o Coutinho fez quando veio pro Vasco, tá? Que o Diniz não tira o Coutinho de jeito nenhum. Aí ele me pega e coloca o GB. Falar o que do GB, né, cara? Falar o quê? Agora eu vou meter a porrada no moleque. O Diniz tá queimando o garoto, cara. O Diniz tá queimando o garoto. Não era jogo pro GB entrar, cara. Não era característica dele. Ele encheu o time de atacante mais uma vez, colocando o GB. O GB não é garoto pra vir buscar a bola fora da área, cara, como ele tava fazendo, cara. Não é a característica do menino, cara. Pegar a bola aqui fora da área pra tentar construir jogada. Não é, cara. Ele tá queimando mais um garoto, cara. O Diniz está queimando mais um garoto, cara. Mais um jogador que o Diniz está queimando. Mais um jogador que o Diniz está queimando aos poucos. Sabe de uma coisa? É melhor o Vasco prestar o GB mesmo, cara. Vai ser melhor para ele. Vai ser melhor pro futebol dele, cara. Porque coitado do moleque. Moleque mal tá começando, já tá acabando com a carreira por causa do Fernando Diniz. Deixa eu falar de umas informações aqui rapidinho. Falar do Robert Renan, que eu passei aqui uma informação errada.
eu apurei antes do jogo melhor, tá? O Robert Renan, ele tem contrato de empréstimo até junho desse ano. O Vasco ele pode prorrogar automaticamente até setembro. O Vasco vai exercer essa prorrogação de empréstimo até setembro, mas não vai exercer a opção de compra agora, porque o Vasco gastou muito dinheiro nessa janela, o Vasco fez muitas contratações aí, e o Robert Renan ele custa 9 milhões de euros. Então o Vasco vai esperar mais um pouquinho para ver o desempenho do zagueiro, para ver se vai exercer a opção de compra após o limite do empréstimo dele terminar em setembro ou não. O Vasco tem até setembro para resolver isso, para ver se vai adquirir o jogador em definitivo. Eu vou falar do Lucas Freitas. O Lucas Freitas ficou de fora hoje, eu trouxe no vídeo curto, porque foi diagnosticado nele aquela doença herpesoide, tá? E agora, eu não sei como é que vai ser a vida do Lucas Freitas, porque eu, francamente, eu não conheço ninguém que tenha essa doença, graças a Deus, perto de mim, na minha família, eu não conheço. Parece que é uma doença que traz muita dor para a pessoa sente muitas dores nas articulações, dos músculos, é o que eu sei, tá? Agora, eu não sei se essa doença tem cura ou se ela tem tratamento, eu não sei como é que vai ser. O Lucas Freitas, que teve aí interesse de time da China, querendo contratar o Lucas Freitas, o Vasco negou, porque o Vasco, no momento, só tem 4 zagueiros, Robert Renan, Cuesta, Saldívia e o Lucas Freitas. Não sabe se vai ficar com o Robert Renan no time. Não sabe se vai exercer a opção de compra do Robert Renan. Tem que sair para contratar zagueiro, hein? Tem que sair para contratar zagueiro. Se desfizeram do Lincoln, e mandaram o Lucas Oliveira embora, tem que contratar zagueiro. O Vasco vai ter que correr atrás de zagueiro, no máximo na segunda janela, que senão vai ficar ruim. E o Alisson, tá? O Alisson do São Paulo, subiu uma notícia mais cedo dizendo que o Vasco estava negociando, que o Alisson estava quase vindo. Depois subiu uma outra matéria que o agente do Alisson negou qualquer negociação com o Vasco da Gama. Só que parece que veio uma outra nota, que eu não sei qual é a fonte, eu não consegui apurar a fonte. O Atenção Vascaínos falou que o agente disse que não tinha nada, não tinha negociação nenhuma. Depois subiu uma nota mais tarde de que o São Paulo quer emprestar o Alisson, uma vez que a ida dele para o Corinthians foi frustrada, né, como todo mundo sabe, e o jogador está sem clima agora no São Paulo. Então o São Paulo quer emprestar o Alisson até para desafogar um pouco a folha salarial do clube, né? E sabe que o Vasco está querendo cabeça de área e ofereceu o Alisson para o Vasco da Gama, coisa de clube para clube, sem passar pelos agentes. Parece que os agentes não sabem de nada, foi a última informação que eu obtive do Alisson, tá? Eu não sei se eu tenho que falar mais alguma coisa, cara, que eu tô com a minha cabeça tão ruim, já tem 17 minutos de vídeo, eu tô com a minha cabeça tão ruim. Cara, não dá para continuar. Ah, lembrei, o Vasco está na zona de rebaixamento, tá? Com a derrota de hoje, o Vasco foi para a 18ª posição com 1 ponto. Tem 1 empate e 2 derrotas. 1 ponto o Vasco tá. Bahia acho que foi líder, ou tá em segundo, eu não tô com a tabela aqui em mãos, mas o Vasco tá na 18ª posição na zona de rebaixamento. A gente já frequenta a zona de rebaixamento na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente já está frequentando a zona de rebaixamento da 3ª rodada. Eu quero saber, Pedrinho, até que ponto você vai deixar essa porra desse time chegar para tu mandar o caralho do Diniz embora? Tá? Eu quero saber até que ponto você vai deixar o time chegar no Campeonato Brasileiro, que eu tô cagando pro Campeonato Carioca. Eu tô pouco me fudendo pra Campeonato Carioca. Mas eu quero saber até que ponto tu vai deixar o time chegar para mandar esse caralho desse técnico embora. Eu quero ver o que você vai fazer. Qual é a tua decisão? Quero saber até quando você vai proteger essa porra desse técnico aí, desse Fernando Diniz. Fui!